Falando ainda sobre o projeto da anistia ou o projeto da dosimetria, o deputado Paulinho da Força, relator do intitulado projeto da dosimetria, houve uma alteração, é assim que eles têm chamado esse projeto, se aliou à base governista e tentou acalmar aqueles que participaram das manifestações, dos atos contra a anistia que aconteceu especialmente nas capitais no dia de ontem. O parlamentar afirmou ser contra a anistia ampla, geral e restrita e disse que as muitas defesas que vêm sendo feitas pela oposição não vão influenciar o texto. Segundo ele, o perdão geral está descartado. Paulinho revelou ainda que, apesar do acordo entre governo, Centrão e STF pela dosimetria, caberá ao judiciário decidir se haverá ou não redução das penas. Agora, uma informação adicional nessa discussão em torno do PL da anistia / dosimetria, Paulinho da Força dizendo que é o STF quem vai decidir sobre redução das penas daqueles que foram condenados pelos atos do dia 8 de janeiro, especialmente. Bem, eu vou receber agora as pessoas que acompanham a programação da Jovem Pan pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil. Você seja muito bem-vindo, programa Os Pingos nos Is, o debate em torno da notícia que indica uma manifestação do Paulinho da Força. Ele é deputado federal e foi escolhido como relator do projeto de lei da anistia, mas que agora vem sendo tratado como PL da dosimetria. Ele deu uma declaração dizendo que é o STF quem vai decidir sobre redução das penas dos sentenciados após, naturalmente, o entendimento do Legislativo. Chamar o Mota porque há muitas dúvidas em relação ao papel de Paulinho da Força nessa intermediação, nessa negociação e a maneira como ele vai tentar atender às muitas solicitações, defesas, pleitos quando a gente fala do PL da anistia ou da dosimetria. Mota, tem muita coisa em jogo, mas é preciso olhar para aquelas pessoas que estão presas. É preciso ter senso de urgência. É preciso ter pressa. Agora, há muitos ingredientes políticos que certamente farão a diferença nessas muitas negociações que vão acontecer na Câmara dos Deputados. Você entende que por um instante as pessoas vão deixar de lado as suas articulações, suas estratégias, olhando para as eleições e vão arregaçar as mangas e colocar energia para resolver o problema daqueles que muitos entendem que estão presos de forma injusta, Mota? Não, Caniato, infelizmente eu não acho isso. Eu não estou no time daqueles que conseguem enxergar uma coerência, uma estratégia, algum projeto maior se formando. O que eu vejo é uma tremenda confusão. Eu vejo que algumas das pessoas chaves nesse processo não têm ideia do que está acontecendo no Brasil, ou decidiram fingir que não têm ideia. Eu fiquei realmente surpreso com essas manifestações que aconteceram. É lógico, toda manifestação é legítima. Eu não sou daqueles que acham que algumas manifestações são crimes e as pessoas têm que ser presas. Eu não concordo com isso. Mas olha só, ressuscitaram o showmício, aquela mistura de show com comício, que nós sempre dissemos, e a esquerda também, era uma expressão, uma das piores expressões do populismo, porque você bota os artistas, toca um samba, um rock, as pessoas vêm sem saber nem porquê. Agora, eu acho que você ter, nem que fosse uma única pessoa se manifestando contra a anistia, já seria demais. Agora, foram muitas pessoas, é lógico, eu sei, o show de graça pesou. Nós temos que admitir. Havia muitos foliões, quer dizer, manifestantes. Quem sabe esse troço não vira até um carnaval fora de época. Agora, foi um festival de contradições, Caniato. A gente tem que refletir sobre isso. Misturaram também um protesto contra a PEC da bandidagem, assim que chamaram a PEC da blindagem, PEC da bandidagem, mas foi um protesto do qual participaram réus notórios dos escândalos de corrupção, dos maiores escândalos de corrupção do Brasil.
Gente que hoje é verdadeiramente blindada protestou contra a blindagem. Foi um evento, eu fiquei espantado, que simulou patriotismo de uma turma vestida de verde e amarelo e usando a foice e o martelo. Foi uma manifestação contra a anistia da qual participaram anistiados. Então, eu acho que é quase impossível você entender o que está acontecendo no Brasil. Porque isso que a gente viu foi um simulacro de manifestação, com simulação de inocência e de patriotismo de muita gente. E aí eu tenho que dizer, eu concordo com uma postagem que eu vi nas redes sociais ontem. Gritar sem anistia é fácil. Difícil é gritar sem Rouanet. Muito bom, Mota. Você, Beraldo, é preciso olhar também para essas manifestações que reuniram um número maior do que os últimos eventos promovidos por partidos e grupos de esquerda, né? Mas eventos turbinados pela participação desses artistas, né, Beraldo? Djavan, Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Daniela Mercury, atores como Wagner Moura, Marco Nanini, enfim, eles participaram desses eventos e ajudaram a puxar um número maior de pessoas. Mas acaba sendo um termômetro importante sobre a estratégia que deve ser adotada e talvez para aquele momento mais confortável do presidente da República, Beraldo? Neto, o que me chama a atenção é o timing. Vejam, manifestações desse tipo, elas não são fáceis de serem organizadas. Se nós observarmos as manifestações mais recentes feitas em apoio a Jair Bolsonaro, essas manifestações foram convocadas com bastante antecedência, você faz a comunicação à prefeitura, pede fechamento de ruas, contrata o caminhão de som, vão ali as pessoas responsáveis, segurança e por aí vai. Nesse caso, essa manifestação, ela aconteceu reunindo um número de anistiados, artistas populares anistiados lá no passado, ou seja, já de idade avançada, todos com as suas vidas pararam para se reunir ali, alinharam as suas agendas. Outras pessoas apareceram, também foram garantir essa extensão do showmício que o Mota muito bem citou. E isso tudo aconteceu logo na sequência da votação da PEC da blindagem e dessa transformação da anistia. Eu fico me perguntando, será que isso tudo foi por acaso ou esse jogo já estava combinado no Senado? Será que isso já foi combinado com o Hugo Mota, de que o relator seria o Paulinho da Força e daria um banho de água fria, aquela cena de Aécio Neves, Michel Temer e Paulinho da Força para dar um banho de água fria em quem achava que a anistia seria realmente uma anistia? Então, isso tudo casou num momento em que a população se frustrou e a PEC da blindagem, a aprovação da PEC da blindagem, tomou uma proporção enorme. As citações negativas em relação à PEC da blindagem foram tão numerosas nas redes sociais que vários deputados que votaram a favor foram pedir desculpa e se justificar. Obviamente teve uma repercussão muito negativa e essa repercussão muito negativa foi usada, como o Mota disse, por pessoas condenadas por corrupção e outros apoiadores de corruptos que promoveram o maior saque de roubo de dinheiro público, a maior roubalheira da história do Brasil, financiando campanhas políticas com dinheiro roubado, destruindo a democracia, mas estavam lá, enchendo a boca para falar de democracia, anistia não. Então, ontem a manifestação da incoerência demonstra que, primeiro, o povo brasileiro, uma boa parcela do povo brasileiro, não está buscando coerência. Segundo, a esquerda está num momento muito melhor do que estava. E isso é grave. Aí eu volto ainda no argumento do Diego. Quando esses partidos do Centrão, que não formam
uma coisa homogênea, mas quando eles percebem que existe um benefício para que eles desfrutem, eles andam em bloco. Mesmo aqueles que lancem uma candidatura para marcar posição ou para ajudar nos arranjos estaduais, no segundo turno estarão todos juntos com o vencedor, seja ele quem for. Portanto, eu vejo que as manifestações de ontem demonstram o fracasso da estratégia da direita, que fica muito preocupada em ter likes, em ter views, em faturar com plataforma de vídeo, do que efetivamente fazer o trabalho duro, muitas vezes impopular, que precisa ser feito para fazer política com seriedade. Não adianta só ficar gravando videozinho, não adianta só ficar na câmera colocando esparadrapo na boca e nos olhos. É preciso trabalhar com seriedade, e pelo fato de não terem trabalhado com seriedade, que nós estamos vendo a esquerda crescer novamente. Pois é, as discussões em torno do PL da anistia em meio aos movimentos, as manifestações que foram promovidas por partidos de esquerda, mas, Diego, sob o argumento de que precisamos nos colocar contra a PEC da blindagem, né? Não identificaram esse evento como sendo um evento de esquerda inicialmente. E aí a leitura que muitos fizeram, bom, então eles conseguiram pegar, sei lá, eleitores de centro ou eleitores que não se identificam com a esquerda, mas aqueles que sempre defenderam uma agenda anticorrupção e talvez tenham ido participar do evento contra a PEC da blindagem, que foi muito criticada, especialmente na semana passada. Enfim, o que é preciso trazer em considerar em relação aos eventos que aconteceram principalmente em capitais com um número substancial de pessoas? Caniato, esse é o ponto fundamental, e crédito seja dado a quem acerta. A esquerda se aproveitou muito bem de uma grande derrapada que a direita deu em relação à PEC da blindagem. Acharam que toda a questão em relação à anistia estava certo, que o combinado seria cumprido, e quando a direita da Câmara dos Deputados foi ver, a casinha já estava armada, já tinham enfiado a mão nessa cumbuca e caíram na armadilha de apoiar essa medida extremamente impopular. E aqui eu faço uma segmentação, não toda a direita, mas a direita bolsonarista. Temos aí exemplos honrosos de integrantes da direita, como o Partido Novo, como o deputado Kim Kataguiri, como o deputado Amon do Amazonas, que votaram contra já na Câmara dos Deputados a PEC da blindagem, que, como eu já disse hoje, é um instrumento nefasto, é uma medida que vai facilitar, inclusive, a presença do crime organizado dentro do parlamento. A gente vê que, inclusive, os bolsonaristas no Senado, prontamente, quando o Davi Alcolumbre enterrou o projeto, já passaram a se posicionar contra. O Cleitinho é um grande exemplo, a senadora Damares é outro, já se posicionaram contrariamente ao projeto porque viram que foi, de fato, um grande escorregão estratégico. E aí, essa manifestação retrata muito bem exatamente o que você colocou. A esquerda se aproveitou muito bem disso e trouxe para perto de si aquele centro do espectro democrático que até então vinha rechaçando a possibilidade de uma continuidade do governo do PT, mas diante de tantos erros da direita brasileira, já passa a cogitar que a continuação do atual governo é, de fato, a melhor medida para o Brasil. E, claro, o Beraldo acerta nesse ponto. O Centrão está de olho nesse movimento, está de olho nisso tudo, e aí não o Centrão como massa homogênea, mas todas essas lideranças do Centrão. De lá para cá, o movimento de união que vinha se formando, ele já foi cindido pelo Gilberto Kassab, por exemplo, que já declarou que a candidatura de Ratinho Júnior está consolidada, que Ratinho Júnior estará nas urnas em 2026. Então, a direita, nesse momento, precisaria fechar para balanço, precisaria rever o rumo, rever a estratégia, precisaria reorganizar o seu caminho até 2026. Eu acho que nada está perdido, a coisa ainda não foi para o buraco. Ainda há tempo de que essa frente ampla se forme, porque, como eu disse, o maior bloco parlamentar do Centrão, que é esse bloco parlamentar da União Progressista, composto pela União Brasil, pelo Progressista, que é uma força política muito grande, aí não só considerando o número de prefeitos e o número de deputados, o número de senadores, mas também considerando toda a capilaridade política dessa federação em relação a governadores eleitos, em relação a prefeitos nas cidades, prefeitos de capitais e vereadores, acaba tendo uma força política muito grande na hora da definição. E essa força política já declarou que pretendem uma união de centro-direita
contra a reeleição de Lula como presidente ou contra a eleição de um sucessor desse atual governo. Mas eu concordo, a direita, com esses erros estratégicos, está num movimento mais de fragmentação do que de união. É preciso parar e repensar esse trajeto. Pois é, muitas leituras sendo feitas. Mota, você quer trazer um complemento só para a gente finalizar, fechar essa discussão em torno da narrativa que vem sendo adotada por esses grupos políticos em meio aos debates sobre PL da anistia, PEC da blindagem e, naturalmente, sei lá, estratégias sendo desenhadas já de olho em 26. 2 minutinhos, Mota. Eu tenho uma visão bastante diferente. O que nós estamos vendo no Brasil é uma situação extremamente excepcional. Nós estamos vendo a caça à direita. Você ser de direita hoje no Brasil é risco de vida. Eu não vejo essa diferenciação entre direita bolsonarista e direita não bolsonarista. Isso não existe. Quem é de direita comunga os mesmos valores, os mesmos princípios. O fato de você apoiar um político ou outro é uma circunstância política. Não deveria afetar os seus valores e os seus conceitos. Eu não acho que a esquerda está com a bola toda, não acho que a esquerda está num momento de revitalização, pelo contrário, tanto não está que a gente vê o desespero estampado nas medidas extremas às quais a esquerda tem que recorrer, entre elas desvirtuar a máquina do Estado para perseguir os seus adversários políticos. E olha, não precisa acreditar em mim não, basta só prestar atenção no que o governo americano está dizendo. Pois é, se você puder, você que nos acompanha, entre em jovempan.com.br ou no YouTube de Os Pingos nos Is, que tem a enquete do dia, a pergunta sobre a possibilidade de aprovação da anistia e os cenários que nós colocamos. Seria muito legal se você pudesse colaborar com a gente para saber exatamente o que pensa a nossa audiência a respeito dessa situação. Ampliação das sanções, possibilidade de aprovação da lei da anistia, como os deputados e senadores se comportariam. Rápida paradinha, 1:20. Estaremos de volta com mais notícia, análise, debate e você. É importante que você continue com a gente. Até já.